Bom dia, queridos, em nome do Senhor Jesus, bom domingo a todos, que Deus abençoe a todos abundantemente, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos? Que a sua família hoje e sempre sejam abençoadas, né? Que venhamos a viver em união, em unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Hoje vamos falar sobre a zona de conforto, né? Missionário, o que significa a zona de conforto? Amém, queridos? Deus, ele não é um Deus parado. Em Gênesis, na palavra do Senhor diz que no princípio, quando Deus criou todas as coisas, antes dele criar, o Espírito de Deus se movia, pairava por sobre as águas. Não havia ainda a humanidade, né? E no capítulo de Gênesis fala assim que no começo, antes de Deus criar todas as coisas, o Espírito do Senhor pairava, se movia sobre a face das águas, né? Vamos ler aqui a palavra aqui em Gênesis. Fala assim, ó, quer ver? Gênesis primeiro, olha aqui, ó. Gênesis 1, primeiro capítulo e versículo da Bíblia. Diz assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém, queridos? Amém? Se movia sobre a face das águas, né? Olha só, que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém, queridos? Mas, missionário, o que o Senhor quer dizer com isso? Qual o significado, aonde o Senhor quer chegar com essa palavra, zona de conforto? Amém? É bom a gente, muitas das vezes, estar na zona de conforto. Mas temos que vigiar, queridos, por quê? Porque a zona de conforto, às vezes, desagrada a Deus. A Bíblia fala que o rei Davi, ele estava na guerra, guerreando pelo povo de Israel. Porém, uma certa ocasião, Davi estava cansado e ele resolveu descansar, e ele passeava no terraço do seu reino, passeava ali, até que quando ele olhou sobre ali o parapeito, vamos dizer assim, né? O parapeito ali, ele olhou lá do outro lado tinha uma moça chamada Batseba, né? Ela estava se banhando, na época era costume das moças se banharem naquele lugar ao entardecer. Amém, queridos? E Davi, ao invés de estar na guerra, lutando pelo povo de Israel, Davi estava passeando, né? Tem até uma canção que diz assim: Davi, Davi, o que fazes aqui? O seu lugar é na guerra, Davi. Amém, queridos? E o pecado não era a mulher que era o pecado. O pecado estava à porta de Davi. E o diabo começou a trabalhar na mente de Davi. Como assim, pregador? Como assim, missionário? Começou a abrir os olhos, ele enxergou a mulher e começou a desejar, a cobiçar a mulher, e a mulher era casada, né? E aí Davi cometeu adultério com Batseba, cometeu um assassinato depois, mas é outra pregação em questão, amém? Eu vou dizer aqui sobre Elias, né? Tem um título que fala assim: sai da caverna, Elias, né? Elias, um grande homem de Deus, né? Um grande servo do Senhor, ele orou a Deus, Deus mandou o fogo do céu consumir os profetas de Baal, ele viu o poder de Deus se manifestando, porém, Jezabel, que era a esposa do rei Acabe, né, de Israel, o rei Acabe era um rei sem autoridade nenhuma, né, era mandado e comandado pela mulher e fazia totalmente as coisas erradas, né. E quando Elias orou e o fogo desceu e matou os profetas de Baal, Jezabel ficou muito brava, ficou muito irada, na verdade, com o rei Elias, ou melhor, com Elias, né, porque Elias fez aquela oração e Deus honrou. E ela prometeu e disse que ia matar Elias, né? O que aconteceu no livro de Reis, 1 Reis, no capítulo 19? Diz assim, ó.
no capítulo 19 de Reis, ó. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Olha só, Acabe tinha feito saber a Isabel, contou para Isabel tudo que Elias tinha feito. E como totalmente matara todos os profetas a espada, né? Versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhes: assim se façam os deuses, olha só, assim se façam os deuses, não é nem Deus, é os deuses. Assim se façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Olha só a ameaça que Jezabel fez para Elias, né? O rei Acabe ficou sabendo que Elias, né, tinha matado os profetas de Baal, tinha matado os profetas de Baal, e foi lá até a mulher dele e disse: olha, Elias matou a espada ali, Elias orou, fez cair fogo dos céus e matou todo mundo, e Jezabel, a mulher dele, ficou irada com Elias. Mas quem que era o rei? O rei era Acabe. Acabe tinha autoridade sobre Israel. Porém, Acabe tinha passado a autoridade dele para a sua esposa, né? E assim então ele ameaçou Elias, né? E Elias, o grande homem de Deus que viu fogo descer, que viu os milagres de Deus acontecer, que orou e a chuva parou, e orou e a chuva retornou, né? Israel ficou muitos anos sem chover porque Elias fez uma oração. E depois ele orou e Deus abriu os céus e mandou a chuva sobre a terra. Porém, quando Jezabel, o diabo usou Jezabel para fazer esta ameaça, segundo a palavra de Deus no versículo 3, diz assim, ó: o que vendo ele se levantou, Elias, né? E para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, deixou até o seu ajudante. Ele ficou com medo. Ele, quando ficou sabendo daquela notícia, ele falou: olha, em outras palavras, ele disse assim: quer saber de uma coisa? Jezabel me ameaçou. Ela disse que amanhã, a essas horas, estarei morto também. Olha só o que o ser humano é capaz de fazer, desacreditar em Deus depois que Deus operou um milagre na sua vida. Amém, queridos? É como eu no caso, né? Deus operou um milagre na minha vida, né? Eu fui salvo da morte ali no hospital, de 2 UTI, desenganado pela medicina, e agora supondo eu não vou acreditar mais em Deus. Ora, se Deus me tirou do hospital, se Deus me livrou da morte, se Deus tem uma promessa aqui na palavra dele, querido, ele vai cumprir. Doa a quem doer, custe o que custar, sem eira e nem beira. É só a gente colocar a nossa fé aqui, ó, na palavra. Amém, queridos? Na palavra. Eu uso sempre a fé na palavra do Senhor. A fé, queridos, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porém, eu posso ter a minha fé em outras coisas. Jesus disse: tendes fé em Deus. Tendes fé em Deus. Mas eu posso pôr a minha fé, por exemplo, nessa garrafa. Amém? Eu posso achar que essa garrafa, ela é o amuleto da fé. É um amuleto da sorte. E, por exemplo, eu vou andar com ela durante o dia, eu pus no meu coração que essa garrafa aqui, ela é um amuleto da sorte, eu vou pôr a fé nela. E aonde eu vou levar essa garrafa comigo. Por exemplo, eu estou numa zona de perigo, estou com o amuleto da sorte. Amém, queridos? Mas não é isso que ensina a palavra do Senhor. A Bíblia diz: tende fé em Deus. Tende fé na sua palavra. A palavra é Jesus. Jesus é Deus. Amém, queridos? E continuando aqui a mensagem, a palavra do Senhor, né? Versículo 4. Pode ler na sua Bíblia aí, ó. 1 Reis 19, do 1 em diante, né? Ao título: Jezabel ameaça Elias. E ele se foi ao deserto. Olha só, Elias se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Olha só Davi, Elias melhor dizendo, né? Eu falo Davi porque a história é praticamente similar, né? Quase igual. Olha só
o homem pediu a morte. Depois de conhecer a Deus, ver os milagres, orou ao Senhor. Quando ele orava, Deus respondia. Quando Jezabel, a serva de Satanás, ameaçou a ele, disse: amanhã, a essas horas, você vai ver, eu vou te matar. Você matou os meus profetas, você matou, eu vou te matar. Elias, ao invés de colocar a sua fé em Deus, manter a sua fé dentro de si, o que ele fez? Fugiu para o deserto. Amém? Quem sabe você ou eu estamos vivendo na zona de conforto, vivendo nessa situação. Digo a zona de conforto, daqui a pouco nós chega lá. Mas Elias pediu a morte. Ele disse: olha só, Senhor, chega, basta, não, basta, me mata, eu já fiz tudo, eu já preguei a tua palavra, eu já fui na igreja, faz 50 anos que eu vou na igreja, agora levantou a luta, não, basta, Senhor, tira a minha vida, tá bom, eu já estou salvo e não preciso mais evangelizar, não preciso mais falar do Senhor, não preciso mais orar, não preciso jejuar, não, tá bom, basta, Senhor, tira a minha vida, estou me ameaçando, o mal se levantou uma tempestade, um vento, tira a minha vida. Elias agiu dessa forma, queridos. Elias agiu dessa forma. Elias temeu a mulher e tirou por algum instante a sua confiança em Deus e colocou a sua confiança o quê? Na garrafa, espiritualmente falando. Tirou a sua fé em Deus e pediu para si a morte. Porque ele sabia que Deus estava atuando naquela situação. E há situações, querido, que parece que Deus não está com você, está. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas Deus estava com ele na cova dos leões. Amém, querido? Deus não livra a pessoa da cova dos leões. Deus livra é a diferença entre o da e o na é diferente. Ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo. Ele livrou na fornalha de fogo. Deus não livra você, por exemplo, da tempestade. Ele livra você na tempestade. Ele não vai livrar você do problema. Ele vai te livrar no problema. Ele não livra você da doença. Ele vai livrar você na doença. A Bíblia fala que Deus assiste o doente na sua enfermidade e o cura. Amém, querido? Glória a Deus. E Elias, voltando ao assunto, fugiu. Quantas são as pessoas, quantos são os cristãos que quando vem a luta, Senhor, basta, eu estou orando e começa a chorar. E começa a reclamar com Deus, a murmurar. Senhor, eu estou na igreja, eu estou orando, eu estou buscando e parece que nada acontece, parece que está ficando pior, Deus está provando a sua fé. Deus está te dando corda, permitindo ver até onde você vai com a sua fé. Amém, queridos? Até onde você vai com a sua fé. Amém? Deus, ele deixa. Mas creia, queridos, que Deus está vendo a cena. Deus está olhando você a cada passo que você dá. Por mais que você chore, né? Quando eu estava voltando ao assunto lá no hospital, eu orava a Deus, repreendia a doença. O médico chegava em mim e falava assim: Fábio, sua situação piorou. A sua infecção está pior. Amém? E o que eu fazia? Mesmo assim, eu lançava minha fé na palavra do Senhor e dizia: doença, eu te repreendo, eu não te aceito, eu te mando embora. Jesus já me curou. Isaías 53:4. Certamente ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Amém, queridos? Já fomos sarados. Amém? E essa palavra eu tomei posse dela. Eu reivindicava de Deus. Quando eu não podia orar, eu falava para Deus, eu falava: Senhor, o Senhor sabe que está dentro do meu coração. A palavra é essa, eu não vou reivindicar. Amém, queridos? E no último instante eu falei assim: Senhor, se por acaso eu tiver de partir daqui, que eu parto nos teus braços. Amém, querido? E Deus fez um milagre na minha vida. Por quê? Porque eu reivindiquei. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. Talvez eu possa ser até pior do que você. Amém? Eu sou falho, eu cometo pecado, eu erro. Não é que eu vivo no pecado. Amém, querido? Mas eu posso falhar. Se você ficar 24 horas comigo, você vai ver que eu tenho falhas. Amém? Você tem que olhar para o Evangelho, para a palavra do Senhor.
voltando à palavra, diz assim, ó, versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olha só Elias. Elias fugiu da ameaça de Jezabel, foi ao deserto, abandonou o seu moço lá, o seu auxiliar, foi lá e deitou, depressão. Amém? Amém? Quantos crentes, quantos cristãos não estão com depressão espiritual? Enquanto tudo está bem, está uma beleza. Ele está na igreja, ele fala em línguas, ele ora. Amém, queridos? Mas quando vem o levante, ao invés de ele contra-atacar, né? Vamos pôr, nesse momento agora ao qual vivemos. O Hamas contra-atacou o povo de Deus, o povo judeu. O povo judeu ficou ali dormindo ali. Ah, Senhor, tira a minha vida, não. Ah, Senhor, acaba conosco, não. Israel contra-atacou. Amém, queridos? Amém? Isso é bíblico, né? Promessa do Senhor, é cumprimento da palavra de Deus. Sei que há pessoas lá inocentes que estão morrendo, mas aí é outra coisa. Mas estou dizendo no âmbito espiritual. Israel contra-atacou o Hamas. Amém? E disse, não vou parar de bombardear enquanto eles não devolverem lá os reféns que estão com ele. Então Elias, ao invés de contra-atacar e dizer, não, eu não temo a você, como Davi disse ao gigante. Olha, aqui você tem que saber, ô gigante, Golias, que aqui Israel tem Deus. Se todo mundo está com medo de você, eu vou aí, no nome do Senhor dos Exércitos, e vou arrancar a sua cabeça. E hoje mesmo eu vou lançar a sua cabeça aos animais da terra. Amém? As bestas feras da terra para comer a sua cabeça. Amém, queridos? Então é isso, queridos, que Deus faz na vida do cristão. Olha só, no versículo 6, diz assim, e olhou, e eis que a sua cabeça estava em pé, e olhou, e eis que a sua cabeça, estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tomou, e tornou a deitar-se. Olha só que quando ele acordou, viu do lado da cabeça dele, a palavra do Senhor aqui, ó, uma botija de água, né? E um pão cozido nas brasas, e bebeu, e depois voltou a dormir. Olha só, quando ele acordou, Elias tinha lá um pão na brasa, uma botija de água. Ao invés de ele comer e se levantar, ele comeu e dormiu. Depressão. Quantas são as pessoas que estão assim, queridos? Come, bebe, quando come ainda, depois deita e dorme o dia inteirinho, não tem mais ânimo para nada. Elias, quando recebeu a ameaça, amém? Ele entrou em depressão, ele ficou depressivo, querido. Ele ficou depressivo. Por quê? Ao invés de ele contra-atacar, ao invés de ele manter a sua fé em Deus e na sua palavra, Elias, ele foi covarde naquele momento. Ele abandonou a fé. Ele abandonou a fé no seu Deus. Mas mesmo assim, ele na depressão ali, ele lá deitado ali, depressivo, com medo de Jezabel, ele deitou, dormiu e mesmo assim Deus mandou ali um anjo e suprir as suas necessidades. Amém, queridos? Amém, amados? E quando ele acordou da sua depressão ali, né? Estava ali um pão cozido na brasa e um odre de água ali cheinho para ele tomar, né? E continuando aqui, ó, versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te é o caminho. Olha só a chamada que Deus mandou o anjo falar com Elias. O anjo chegou, Elias lá, ó, dormindo na zona de conforto. Lembra que eu falei? Saia da zona de conforto. Amém, querido? Nós temos que sair da zona de conforto. Amém? Porque senão a gente vai acabar entrando em depressão. E não é essa a vontade de Deus. O anjo chegou lá, tocou em Elias e disse, Elias, levanta, come, bebe, porque a tua jornada é muito grande, amados. A tua jornada é muito grande. Levanta, querido. Levanta, querido. A tua jornada é muito grande. Não entre em depressão, não deixe o diabo trabalhar.
Não deixe as ameaças da Jezabel espiritualmente, de Satanás, abater e combater você, amados. Não, não. Parta para cima do mal. Parta para cima do mal. Né? Levanta, come. Quem sabe nessa manhã, nesse dia, o anjo do Senhor vai tocar em você. E você vai sair da zona de conforto. Você não ora mais. Você não busca mais. Você não vai à igreja da maneira que você ia. Você não se entrega mais a Deus. Você não clama a Deus. Você não chama a Deus na sua vida. Chame Ele, convoque. Ele invoque a Deus na sua vida. Amém? O anjo está tocando em você. O anjo está dizendo a você, olha, come, bebe, o teu caminho será muito grande, a vitória sua será muito grande, mas o teu caminho é comprido. Levanta, levanta, você é servo de Deus, você é servo do Senhor. Amém, querido? E se você não está indo à igreja ainda, querido, buscar a Jesus, entregar a sua vida a Jesus, seja qual for a situação que você esteja passando, busque a Jesus, busque a Deus, busque ao Senhor de todo o coração. Largue os amuletos da vida. Amuletos não levam a pessoa a nada. Amém? Amuletos não te dá salvação. Mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, de Israel, o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, Ele pode te livrar, assim como me livrou da morte, Ele pode te livrar também. Ele fez milagre na minha vida, e Ele fez milagre no passado, está fazendo milagre agora, e vai fazer milagre amanhã na vida de outras pessoas, e vai fazer milagre na sua vida, se você sair da zona de conforto que estava Elias. Elias não estava confortável, mas estava na zona de conforto. Amém, querido? Estava ali dormindo, tranquilo ali, com depressão, não queria mais guerrear, não queria mais orar, não queria mais jejuar, não queria mais ir à igreja. Amém? Espiritualmente falando. Mas o anjo tocou nele e disse, levanta, 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 porque o teu caminho é sobremodo grande, né? E diz aqui a palavra do Senhor, levantou-se, pois, e comeu e bebeu Elias. Olha só, já voltou a força. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Vamos parar por aqui, porque a pregação é muito longa. Olha só, com a força daquele pão que simboliza Jesus, e a água que é a palavra do Senhor, preste bem atenção no que eu estou falando para você. É o Espírito Santo falando com alguém. Com a força do pão, que é Jesus, com a força da água, a água simboliza a palavra do Senhor. Elias comeu e ali ele levantou e caminhou até o monte de Deus. O monte de Deus simboliza o sacrifício espiritual para receber as bênçãos do Senhor. Amém, queridos? O sacrifício que eu falo não é matar bicho, matar animal, matar cordeiro, não. É a sua vida, é uma entrega. Você tem que sacrificar a sua vida. Pôr a sua vida no altar do Senhor. Falar, Senhor, eis-me aqui, me usa. Me usa como sacrifício vivo, santo a Ti. Faça de mim um instrumento, muda a minha vida, muda o meu marido, muda a minha casa, muda meus filhos. Amém, queridos? Então Elias, com a força do pão, com a força da água, Jesus, a palavra, lembra que eu falei no começo? Tem de fé em Deus e na sua palavra. Abandone os amuletos da vida. Amém? Abandone o trevo da sorte e assim por diante. Abandone todas essas coisas e coloque a sua fé. Lembra que eu falei? Tem de fé em Deus. Tem de fé na sua palavra. Tem de fé no pão, nas brasas. A brasa também significa o Espírito Santo, amados. A brasa significa o Espírito Santo. Com aquele pão nas brasas, com aquela água que é a palavra, né? A brasa, o Espírito Santo, o pão, Jesus, né? A água, a palavra, Elias comeu e foi até o monte. Caminhou 40 dias com aquela comida. Olha só, 40 é símbolo bíblico. 40 dias ele andou até o monte de Deus. Ali, o monte que simboliza o sacrifício, a sua vida no altar do Senhor. Amém, queridos? Então é isso. Olha só, Jesus te ama, amados. É tão bom servir a Deus. Amém? Ah, missionário, mas como que eu sei que Deus é bom? Olha, se alguém te convidar a comer um bolo, você, ao olhar o bolo, você não vai saber. Você pode até achar que ele é bom. Deve estar bom esse bolo. Mas se você não participar desse bolo, você não comer desse bolo, você não vai saber. Amém? Então coma desse bolo, faça o teste.
Faça o teste. Jesus é bom, amados. Deus é maravilhoso. Ele pode transformar vidas. Amém? O que ele exige? Fé nele. Mas de todo o coração, mesmo que Jezabel ameace você, mantenha sua fé firme. Pode acontecer o que for. A minha fé eu não tiro da palavra do Senhor. Amém? Amém? A Bíblia fala que Jesus vê a fé, e vendo-lhes a fé, Jesus fica a observar a sua atitude de fé. A sua atitude de fé. Fé, querido, é a certeza, Hebreus 11:1. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Amém? Fé é você crer na palavra, você colocar o seu coração na palavra e você dizer, daqui eu não arredo. Quando você vai na igreja, quando o pastor está pregando, ou o pregador, ou o missionário, ou a pastora, quem for, você presta atenção na palavra, você come da palavra. Você olha ali e aquela palavra te dá fé. Você põe ela no seu coração e você diz, essa palavra veio para mim. E eu vou pôr ela no meu coração e vou manter a minha fé nela. Amém, queridos? Se Deus disse a você, não temas, então você não deve temer. Se Deus disse, não temas, você não deve temer. Coloque a sua fé no Senhor e saia da zona de conforto. Sacode o pó, levanta-te, chacoalhe, hoje é domingo. Fala, hoje eu vou na igreja, ponto final. Satanás vai fazer de tudo para você não ir à igreja. Vai te ameaçar, como fez Jezabel para Elias. Porém, você deve contra-atacar. Lembra que eu falei? Israel contra-atacou, está contra-atacando o Hamas. Traga isso para a sua vida espiritual. Você é o Israel de Deus. O Hamas é o seu inimigo espiritual. Então, queridos, bombardeie o Hamas com as suas orações, súplicas, intercessões. Inclusive, ore pelo povo lá, né? Pelo povo lá da Palestina, né? Os inocentes lá. Ore pelos nossos irmãos judeus e abençoe. Há uma promessa de prosperidade para quem ora por Israel e Jerusalém. Amém? Paz sobre Israel e paz sobre Jerusalém. Amém, queridos? Mas eu estou dando um exemplo espiritual. Bombardeie o mal, mas nunca deixe o mal só bombardear você. Porque senão vai chegar uma hora que você vai entrar em depressão, como Elias entrou em depressão. Você vai lá no deserto deitar, amém? E o Deus pode ser que mande um anjo lá. Mas muitos são os que tombaram pelo caminho. Por quê? Porque abandonaram o seu Senhor. Amém, queridos? Então, amados, confie em Deus. Coloque a sua fé na palavra e vamos seguir em frente, né? Não ouça a voz da multidão. Olhe sempre, siga em frente e olhe sempre para Jesus. Deus falou comigo, no meu coração. Não ouça a voz da multidão. Siga em frente e olhe para mim, né? Jesus disse dentro do meu coração. Olhe somente para mim, não olhe para nada. Não escute as vozes. Muitas são as vozes que querem parar você, né? Críticas, né? Fofocas, mentiras, falsidades, né? Desânimo, né? Porém, eu ouço, ao invés de ouvir as vozes, eu ouço a voz do Senhor. Eu sigo em frente e olho somente para o alto, para o Senhor Jesus. Amém? Pode vir as ondas, pode bater o barco, pode dar uma balançada aqui, né? Eu repreendo o mar, eu digo acalma-te, emudece em nome de Jesus e sigo em frente, porque Jesus está dentro do meu barco, do barco do seu coração. Amém? Que Deus abençoe a todos, bom domingo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Saia da zona de conforto, que Deus vai te abençoar. Receba o pão, Jesus, a brasa, o Espírito Santo e a água, a palavra do Senhor e siga em frente no nome de Jesus. Pai querido, Pai Santo, meu amor, em nome de Jesus, Pai, que esta palavra, Senhor, meu Deus, entre no coração, Pai, dessa pessoa e no meu coração também, Pai. E que com este pão, com esta brasa e com esta água, venhamos a caminhar, Senhor, rumo às vitórias, às bênçãos, a cura, a saúde, né? Pai, a bênção na família e, acima de tudo, a salvação no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Um forte abraço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.